Vamos a um breve resumo no vídeo de hoje sobre todo o capítulo 6 que tenho tratado neste canal sobre história da economia, no que se refere principalmente ao título desse capítulo, que diz o seguinte: As doutrinas socialistas, a teoria econômica de Karl Marx. E aí no final desse capítulo existe um resumo. Primeiramente, então, farei a leitura deste texto para começar a tratar de forma apenas como menção dos tópicos que tratei ao longo desses últimos vídeos. Porque este capítulo 6, ou seja, sobre as doutrinas socialistas, a teoria econômica de Karl Marx, apresenta diversos tópicos que compõem a teoria econômica desse pensador. Então, vamos ao resumo do final do capítulo para depois mencionar os tópicos do capítulo. Karl Marx, o mais influente de todos os socialistas, veja, eu já tratei sobre isso em vídeos passados, mas temos que entender que marxismo, que é a vertente que surge a partir de Karl Marx, não no período dele, mas depois, marxismo, todos aqueles que acreditam nestas ideias econômicas e sociais também, enfim, todas as ideias de Karl Marx, dá-se o nome de marxistas ou então marxismo. E o Karl Marx é um socialista, na verdade, porque socialismo tem diversas vertentes, sendo que a vertente que Karl Marx fazia parte, que é o socialismo científico, depois, com o tempo, teve vida própria. Então, adotando ou tendo esta corrente chamada marxismo, ou então marxismo, né? O mais influente de todos os socialistas, portanto, foi o Karl Marx. O nosso resumo começa dessa maneira. Baseou sua análise econômica numa teoria da história denominada materialismo histórico. Então, esse foi o método dele. Segundo Karl Marx, a maioria das instituições sociais e políticas é, em grande parte, moldada pela base econômica da sociedade. Então, toda a perspectiva de Karl Marx para tudo tem uma base econômica, uma explicação econômica. O modo de produção, no caso, ele coloca aqui, são vários modos de produção, sendo que o capitalismo é um deles. Com o passar do tempo, as forças produtivas entram em conflito com as relações de produção. A resolução desses conflitos é o que dá sentido à evolução histórica das sociedades. Então, ele também defendia essa suposta evolução histórica das sociedades, de uma mais primitiva até que se alcance o ideal, que seria o comunismo. Em suas obras econômicas, Karl Marx procurou esclarecer os conflitos que se estabelecem entre o sistema de classes, ou o sistema de propriedade privada, e os métodos de produção e de intercâmbio de mercadorias no modo de produção capitalista. Segundo Karl Marx, estes conflitos resultariam mais cedo ou mais tarde na destruição do próprio capitalismo e na instauração de uma sociedade socialista sem classes que culminaria no comunismo. Basicamente, então, esse é o texto, resumo deste capítulo. Antes de eu mencionar cada tópico que tratei neste capítulo, porque eu gravei um vídeo sobre cada um deles, esta playlist que estou construindo neste canal, toda terça-feira, é uma playlist geral de economia, mas a playlist específica de história da economia, ou história do pensamento econômico. Eu livro o texto básico, ou base, né, introdutório, que eu resolvi utilizar por aqui, História do Pensamento Econômico, do Hunt. É um livro enviesado, ou seja, tem um viés. Esse livro ele é claramente marxista, ou numa hipótese menos pior, socialista de alguma vertente, mas de modo geral a gente percebe que ele tem sim influência fortemente socialista. Então não é um livro bom, já te digo, eu não sou socialista, muito menos marxista, então já te digo que esse livro, se você não concorda com esse tipo de ideia, como eu, então não recomendo inclusive nem a leitura, mas se você quer apenas ter uma noção e não passar raiva lendo esse tipo de coisa, então leia para ter uma noção sobre isso, né, para saber do que se trata, pelo menos. Porque o viés dominante nas faculdades de economia, em geral, no Brasil, eles são um viés marxista, sim, das disciplinas que puxam mais para esse eixo histórico, como história do pensamento econômico, entre outras, formação econômica do Brasil, enfim, todas as disciplinas que envolvem algum aspecto histórico trazem esse viés que, na minha opinião, é um viés absolutamente equivocado, porque é uma redução, é um reducionismo histórico, né? Dicotômico, não tem como você adotar essa interpretação marxista para a realidade. A realidade é muito mais complexa do que esse, entre aspas, conto de fadas colocado na perspectiva marxista. Bom, mas, feito essa breve introdução, vamos então ao capítulo 6 em si. E o capítulo 6 começa tratando sobre o materialismo histórico,
que basicamente é o que? Karl Marx baseou seu estudo da sociedade capitalista numa abordagem histórica que ficou conhecida como materialismo histórico. Marx procurou simplificar as complexas relações de causa e efeito que interligavam as múltiplas facetas dos sistemas sociais, isto é, a teia das ideias, leis, crenças religiosas, costumes, códigos morais, etc. Tal simplificação, ainda bem que ele entende que é uma simplificação, julgava ele, lhe permitiria focalizar a sua atenção sobre as relações verdadeiramente fundamentais que determinavam a direção geral em que se movem os sistemas sociais. Então, nesse tópico sobre materialismo histórico, basicamente, Karl Marx traz essa ideia ou mostra a sua maneira de interpretar a realidade a partir do materialismo histórico, entendendo a sociedade a partir de modos de produção. Então, existem, deixa eu ver se eu encontro aqui os modos de produção que ele coloca. Marx identificou 4 sistemas econômicos ou modos de produção distintas, cuja sucessão marcou a evolução da civilização europeia. Comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. Basicamente esses 4. Ele nunca falou sobre comunismo, mas é que pressupõe-se que se chega nisso. Tá, então, além disso, no materialismo histórico ele também trata sobre o que seriam os modos de produção, como eu já mencionei, esses 4, e todo modo de produção ele é composto de 2 elementos, ou seja, as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas englobavam as ferramentas, fábricas, equipamentos, enquanto que as relações as forças produtivas, e as relações de produção constituíam as relações sociais em si. Ele também divide o sistema econômico, o modo de produção, de base então de infraestrutura, sendo que a infraestrutura é basicamente a economia. Né? O modo de produção foi denominado por Marx base ou infraestrutura. As religiões, a ética, as leis e os costumes e as instituições sociais compunham a superestrutura. Então, o que determina a realidade não é a superestrutura, mas a infraestrutura. Basicamente é isso, de forma bem resumida, sobre essa questão do materialismo histórico. Já a crítica moral do Marx ao capitalismo, deixa eu ver se eu encontro uma citação que resume bem isso aqui, que diz o seguinte, que segundo Karl Marx, o sistema capitalista, ou o modo de produção capitalista, impede os homens de desenvolverem suas potencialidades e de se tornarem seres plenamente realizados do ponto de vista emocional e intelectual. Essa foi a sua mais importante crítica moral ao capitalismo. Então, basicamente é isso. Por quê? Porque separa do produtor dos meios a separação do produtor dos meios de produção, dando origem a uma classe de proprietários e uma classe de trabalhadores, e a infiltração do mercado ou do nexo monetário em todas as relações humanas. Então, basicamente, reduzir o ser humano a um homem econômico. Para ele, isso é uma desigualdade gritante, né? E que impede os homens de desenvolverem suas potencialidades, beleza? Então esse é o segundo tópico, a crítica moral do Karl Marx ao capitalismo. O terceiro tópico, a teoria do valor, trabalho e da mais-valia, que basicamente significa, deixa eu ver se eu encontro um resumo aqui também sobre isso, tá? Marx acreditava... como Adam Smith e Davi Ricardo, a maior parte dos economistas clássicos anteriores ao marxismo, Marx acreditava que o valor de troca de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho necessário para produzi-la. Por essa razão, sua teoria é comumente denominada de teoria do valor-trabalho. Então, a teoria do valor-trabalho é o tempo necessário para produzi-la, basicamente. E a mais-valia, que muitos chamam de lucro, não é exatamente isso, mas Marx considerou essa diferença a origem dos lucros capitalistas e a denominou de mais-valia. Ou seja, quando os trabalhadores concluíam o processo de produção, o capitalista vendia as mercadorias por uma quantia superior à quantia investida no início do processo. E isso é que é denominado mais-valia. Acumulação de capital, o próximo tópico. Então ele coloca neste texto que Marx acusa os ideólogos do sistema capitalista de desconhecerem totalmente a história. Numa passagem famosa, ele ilustra bem a riqueza de seu estilo. Karl Marx descreveu o processo de acumulação primitiva que deu origem às grandes fortunas capitalistas. Então a acumulação de capital é o grande mal, vamos dizer assim, do modo de produção capitalista. E por fim, desequilíbrios setoriais e crises econômicas. Segundo ele, o modo de produção capitalista, por fim não, ainda temos mais outros tópicos, tende sempre a desequilíbrios e crises econômicas, por conta desta confusão, vamos dizer assim, ou deste conflito interno que pode sempre existir entre as forças produtivas e as relações de produção, ou seja, os donos do capital e o proletariado. E que também com a concentração do mercado por meio de capitalistas que se tornam cada vez mais poderosos e são menos aqueles que detêm todos os meios de produção, a tendência é que ocorram desequilíbrios setoriais e crises econômicas. Concentração econômica, já até adiantei essa relação, essa questão então do capitalismo tender a ter cada vez menos envolvidos,
como donos dos meios de produção. Então isso tende à concentração econômica e, por fim, à destruição do capitalismo. A miséria crescente do proletariado, um outro tópico também, que eu acho que nem vale a pena eu entrar nessa situação, que aqui eu acho que ele realmente delira, né? Marx afirmou que as condições de vida da classe operária decairiam em relação à opulência dos capitalistas. Essa é a teoria que ele acredita. O Estado capitalista em si, aqui ele coloca toda uma situação que envolve o Estado capitalista em si, que não é apenas, não significa apenas os donos dos meios de produção, mas todo o modo de produção capitalista, eles têm uma organização política. Por exemplo, defesa da propriedade privada, entre outros elementos. A Revolução Socialista, por fim, ele coloca que é uma possibilidade real por conta da derrocada ou da destruição ou do falimento do capitalismo. Beleza? Então, no vídeo de hoje é isto. Fiz um breve resumo de todo o capítulo de forma bem simples, bem sem entrar no detalhe, né? No próximo vídeo quero começar o capítulo 8, que trata sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Fico por aqui. Valeu. No vídeo passado eu tratei sobre a Revolução Socialista. Vou deixar aqui no final.